Oi, como vai? Eu sou a Silvia Araújo, educadora comportamental e financeira, criadora do Instituto Três Pilares e do curso Ninja Financeiro. É uma honra compartilhar parte da minha experiência de vida aqui com você. Nessa aula exclusiva, eu vou te mostrar os 7 passos altamente eficazes para tornar o seu filho um milionário. Você vai poder influenciar seu filho a se tornar um milionário. Imagina ter um filho, uma filha independente financeiramente aos 20 anos. É isso que você vai aprender. Mas antes de eu te mostrar cada um dos 7 passos, me permita contar um pouco da minha história, para você entender como foi que eu cheguei até você. Sabe o que essa cebola e esse bebê têm a ver com você? Eu já te conto. Bom, eu sou de Minas Gerais, eu nasci lá no interior de Minas. Meu pai, um lavrador, literalmente tirava o sustento da terra. Minha mãe, dona de casa. Você imagina que cuidar de um filho não é nada fácil. Imagina de 13. Minha mãe teve 16 gravidezes e 13 filhos. Isso mesmo, eu sou a 11ª filha. Então meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam para dar dignidade para a gente. Eu lembro bem do meu pai acordando cedo, trabalhando de sol a sol na roça. A minha mãe cuidando dos filhos, tirando água do poço, limpando arroz no pilão. Não era nada fácil. Aos 7 anos, eu separava a minha vida entre brincava com a minha irmã de casinha, de ser professora, brincava com meu irmão menor, o Silvio, então a minha irmã Zelda, que era um ano mais velha que eu, a gente brincava de casinhas. E com o Silvio, que é o irmão um ano mais novo que eu, a gente soltava pipa, brincava de ser donos de fazenda, donos de empresas. E também na escola, né? A gente estudava também. E aí, em casa, o único livro que tinha era a Bíblia. Eu adorava ler a Bíblia. Então, minha mãe acabou me incentivando a participar da atividade da comunidade da Igreja Católica. E eu comecei a me envolver nas atividades da comunidade. Aos 14 anos, eu dava aula de catecismo. E aí, um dia, uma criança, o Valdomiro, transformou completamente a minha vida. Nenhuma das lições tinha a palavra cachorro e ele escreveu cachorro com X. Para corrigir a lição, eu fiz aquilo que eu tinha aprendido com os meus professores. Fui lá, coloquei um X vermelho no X do cachorro dele e coloquei um CH em azul. Quando o Valdomiro viu aquilo, ele começou a entrar em pânico. Ele falou: foi minha mãe que fez, eu vou contar para minha mãe, você estragou tudo. Eu, naquela hora, fiquei envergonhada, olhando aquele monte de crianças olhando para mim. Mas foi naquele momento que eu aprendi a importância de aprender sobre emoções e sobre a mente humana. Eu saí arrasada daquela aula e eu encontrei o Frei João, que era um padre que tinha lá. E ele me deu de presente, contei para ele o que tinha acontecido e ele me deu um livro azul chamado Poder Infinito da Mente, do padre Lauro Trevisan. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu descobri que podia resolver várias questões da minha vida. Afinal de contas, eu estava com 14 anos, passando por uma série de questões. A vida não era nada fácil e podia me ajudar com as minhas crianças. E aí eu comecei a fazer as atividades, comecei a sonhar e descobrir que a mente tinha um poder e que a gente podia transformar. E assim eu comecei a querer e fiz o meu primeiro projeto para arrecadar dinheiro para a igreja. A gente construiu uma bicicleta grande, fizemos um grande evento na comunidade para arrecadar dinheiro, para a gente reformar, fazer algumas coisas na igreja. Porque afinal de contas, as moedinhas que as pessoas davam lá, quase não dava para fazer nada. E assim eu fui usando aquele poder da mente para resolver várias questões da minha vida pessoal. E uma delas, eu tinha um sonho de estudar. Então eu imaginava que eu ia vir para São Paulo para poder ter uma vida melhor. E foi isso mesmo que aconteceu. Aos 19 anos eu consegui chegar em São Paulo. E aí eu estava maravilhada. Enfim, eu poderia estudar, fazer tudo o que eu queria. Já que lá naquele vilarejo em Minas, simplesmente não tinha tantas oportunidades para estudar. Para você ter ideia, só tinha até a 8ª série no máximo lá. E então, eu cheguei aqui em São Paulo, o Poder Infinito da Mente tinha me trazido até São Paulo. Afinal de contas, foi isso que eu tinha desenhado para mim.
Mas eu descobri que tinha que pagar as contas, tinha que pagar ônibus, tinha um monte de contas para pagar. Eu morava, dividia a casa com mais algumas primas e mais irmãs. E um dia eu cheguei na aula e a professora Cida, ela tinha escrito assim no quadro: quem fala menos tem menos inteligência. O não muda nada na sua vida. O importante é você buscar o sim. E eu lembrei que na minha casa só tinha um pedaço de cebola roxa para comer. Só que aquela frase daquela professora me fez voltar a acreditar no poder infinito da mente. Então, no outro dia eu decidi buscar trabalho, decidi o que eu queria e comecei a trabalhar. Depois eu queria estudar melhor, nas melhores faculdades de São Paulo, mas dinheiro era algo que eu não tinha, mas eu já tinha aprendido que tem duas formas da gente ganhar dinheiro. Uma é ajudando as pessoas a resolver os problemas. A outra é realizando desejos. Então eu coloquei isso na minha mente: se eu ajudasse as pessoas a resolver os problemas, logo o dinheiro viria. E foi assim que eu consegui uma bolsa de 80% para fazer minha especialização em finanças empresariais no Mackenzie. Foi assim que eu consegui uma bolsa de 100% para fazer um curso, uma MBA in Company pela Getúlio Vargas, na empresa onde eu trabalhava. Foi assim que eu consegui trabalhar durante 5 anos numa empresa e transformar a empresa, fazer tudo o que eu podia lá, deixar alguma pessoa, deixar a Simone lá que ficou no meu lugar. E foi assim que eu consegui me tornar uma executiva. Eu era executiva na empresa Siemens, uma grande empresa, presente em 190 países na época. Eu dava aula na pós-graduação. Eu estava feliz, eu estava com aquilo que as pessoas chamavam: poxa, tenho minha casa, conquistei um bom salário, sou uma professora, consegui vários diplomas. Mas você não sabe o que aconteceu. Chegou uma hora que eu simplesmente estava infeliz. Sabe o que eu consegui? Eu fiquei obesa, com 26 quilos a mais do meu peso de hoje, triste, frustrada. Então, a vida me convidava a conhecer novas coisas. Mesmo sendo uma especialista em finanças e já trabalhando há mais de 9 anos, ajudando a empresa com finanças, tomando decisões de milhões, eu não cuidava bem das minhas próprias finanças. Aliás, eu não cuidava bem do meu melhor patrimônio, que era o meu corpo. Foi então que eu comecei a estudar finanças comportamentais, a entender mais como o cérebro funciona. E aí eu fui estudar programação neurolinguística com Robert Dilts, o poder do agora com Richard Moss, hipnose ericksoniana com Paul Adler, vários profissionais do Brasil. Eu entrei fundo estudando comportamento e estudando o Daniel Kahneman, que é o mestre das finanças comportamentais. E então eu consegui transformar meu comportamento, cuidar melhor do meu dinheiro e, de quebra, aplicar isso no meu corpo e emagrecer 26 quilos. Durante essa jornada, o meu propósito de vida surgiu, porque aprender a cuidar bem da nossa saúde, a cuidar bem do nosso dinheiro e dos nossos relacionamentos é criar prosperidade. Agora você já sabe um pouquinho da minha história e como foi que eu cheguei até você. Mas eu não te contei a história desse bebê. Pois é, aos 40 anos estava eu lá e de repente eu falo que o Rafael, o anjo Rafael, não sei qual é a sua crença, mas eu acredito em anjos, me trouxe a minha filha Rafaela. E eu grávida, encontrava mães, e aí muitas mães falavam: vou fazer uma previdência para o meu filho. Outras falavam: vou fazer um prévio jovem, vou fazer uma previdência privada no banco para meu filho. E parecia que meu bebê batia na minha barriga, porque eu sabia o quanto aquelas mães estavam tomando decisões erradas. E foi então que eu decidi ensinar para mães, para pais, para empresários a magia das finanças comportamentais. Então agora você já sabe que aquela cebola foi uma grande transformação na minha vida e esse bebê que está aí é minha filha Rafaela. E eu vou ensinar para você o que eu treino na minha vida e o que eu pratico com a minha filha. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Agora deixa eu te mostrar o primeiro passo altamente eficaz para você influenciar seu filho a se tornar um milionário, a influenciar o seu filho a ser independente financeiramente. Vamos lá? Primeiro de tudo,
Se as palavras empolgam, exemplos ensinam. Eu sei que ser mãe é um convite da vida para uma grande transformação. Então faça o melhor que você puder para ser um exemplo. E ensinar o seu filho como produzir dinheiro. Porque provavelmente, especialmente no Brasil, a gente não teve educação financeira. O que você aprendeu sobre dinheiro? A grande maioria das pessoas aprendeu que se quer dinheiro vai trabalhar, se quiser muito dinheiro só se roubar, ou que dinheiro é como se fosse uma fantasia, sabe? Pensa que dinheiro dá em árvore, que dinheiro é capim, e assim a criança até os 7 anos forma uma personalidade financeira que passa, às vezes, uma vida inteira seguindo aquele programa. Então, cuidado com a boca, cuidado com o que você fala e do jeito que você fala. Porque, segundo a programação neurolinguística, 55% são imagens, né? São imagens que a gente vê, fatos que a gente vê. 38% é o tom de voz, é a forma como a gente se sente com o que a gente escuta. E apenas 7% são verdadeiramente as palavras. Então, fale com alegria para o seu filho que dinheiro é troca, que dinheiro faz a vida mais divertida, que dinheiro traz a possibilidade de realizar sonhos. Ensine o seu filho não a ganhar dinheiro, mas a produzir dinheiro. Ensine para o seu filho que produzir dinheiro a gente produz ajudando as pessoas a resolver problemas, ajudando pessoas a realizar desejos, fazendo trocas, fazendo movimentos. Dê exemplos para ele que uma casa de aliança ajuda os casais a realizar o sonho de se casar. Dê exemplos para ele que uma agência de viagem realiza o sonho das pessoas viajarem, por isso ganha dinheiro. Conta os seus exemplos. Eu, com a Rafaela, eu faço o pote da produção de dinheiro. Deixa eu apresentar para você o meu pote. Olha só, esse aqui eu considero uma grande riqueza. Quem fez para mim foram minhas sobrinhas gêmeas, a Bibi e a Cacá, Carolina e Gabriela. Então, elas colocaram aqui, ó, tá vendo? Aqui sou eu, Silvia. A Bibi e a Cacá, aqui tá bem velhinho, quando elas fizeram, elas tinham 8 anos, agora elas têm 15 anos. Só para você ver que exemplo funciona. Ela tá escrevendo aqui com amor, Bibi e Cacá. Aqui elas colocaram o Instituto Três Pilares, desenharam o Instituto Três Pilares. Aqui sou eu, feliz e contente ensinando as pessoas, e por ensinar as pessoas vem o dinheiro. Elas colocaram aqui eu de palhaça. Eu trabalhei um tempo como voluntária de palhaço, ajudando as pessoas no hospital. E como elas conviviam comigo, elas sabiam que esse trabalho também movimentava dinheiro. A gente precisava de dinheiro para ajudar, dinheiro de pessoas que ajudavam, então elas colocaram aqui. Aqui representa elas e um bichinho de estimação. E eu, toda bonita aqui, ó, deformada, porque quando eu emagreci, eu contei para elas que eu tinha aprendido igual na faculdade, que eu tinha aprendido com os magros como me tornar magra. Então elas colocaram aqui também um exemplo que elas viram de estudar, de dedicação. Eu guardo isso como um dos meus maiores tesouros, sempre será precioso para mim, porque o tempo passou e hoje eu tenho a Rafaela, e quando eu chego em casa, normalmente eu conto para a Rafaela assim, coloco aqui papel escrito, ou dinheiro, ou cheque, mas eu conto para ela, filha, hoje a mamãe ajudou uma pessoa a realizar o sonho de emagrecer e por isso ela me deu esse dinheiro aqui, ó. A gente fez uma troca, eu ajudei ela a emagrecer e ela me pagou o dinheiro. Filha, hoje a mamãe ensinou as pessoas a resolver vários problemas de comportamento para elas poderem ter mais dinheiro, fazer investimentos. E aí elas me pagaram. Filha, hoje a mamãe deu uma aula e eu conto as minhas atividades, o que eu fiz hoje, o que eu fiz essa semana, esse mês. Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, conta para ela quais foram as coisas que você fez, o que você resolveu, que desejos você realizou para gerar aquele dinheiro. Mostre para o seu filho que a origem do seu dinheiro é uma origem digna, para que ele entenda, através de ver e ouvir e sentir de você coisas positivas sobre dinheiro. Conta o que o papai faz, conta as coisas boas, porque a TV, a mídia pode mostrar várias coisas negativas, mas o que ele vê, o que ele pratica, o que ele sente é o que é real para ele. Então,
a dica minha é: faça seu pote da produção de dinheiro e mostre para o seu filho desde o começo. Isso eu tenho feito com os meus sobrinhos, tenho resultados excelentes com várias clientes minhas e também com a minha filha Rafaela. E o passo 2, ensine desde os primeiros meses para o seu filho, ou no momento que você estiver aprendendo isso. Riqueza vem de investimento, é dinheiro fazendo dinheiro para você. No livro do Thomas Stanley e do Williams, eles estudaram durante 10 anos 1.000 pessoas ricas. Inclusive o nome do livro chama O Milionário Mora ao Lado. E a pedra angular desse livro, a parte mestre desse livro, é que não importa o quanto a pessoa ganha, o que importa é o quanto ela investe com frequência e incessantemente. É o hábito de investir que gera riqueza. Então, deixa eu te contar o que eu aprendi na minha experiência de vida mesmo, estudando finanças comportamentais e vivendo na minha vida. O que faz as pessoas ficarem pobres? Porque a grande maioria pensa assim: é só um pouquinho, eu não vou investir. Amanhã eu invisto. Quando eu tiver mais, eu invisto. E aí essa pessoa fica deixando, passando e deixa de construir o hábito de fazer investimentos, deixa de aprender e desenvolver sobre investimentos. Você sabe o que faz uma pessoa engordar? É o mesmo pensamento. Eu falo de carteirinha porque eu fui uma pessoa que acabei tendo o resultado de ficar obesa, com 26 quilos a mais do que eu peso hoje. A mente pobre, né? Ela pensa, é pouquinho, não vou investir. A mente gorda, o que ela pensa? É só um pouquinho, eu vou consumir. E aí, desse pouquinho em pouquinho, o corpo fica obeso. E aí, a gente tem problemas de saúde, uma série de coisas. Então, eu quero deixar muito claro para você, para que você passe com muita clareza para o seu filho. Quando a gente fala de criação de riqueza, só existem 2 tipos de mente. A mente GGS, que ganha, gasta e se sobrar faz alguma coisa, e o resultado é sobrar quase nada, ou deixar sempre para amanhã, né? Parecendo regime, sempre na segunda-feira e nunca fazer. E a mente rica, a mente próspera, a mente criadora de independência financeira. Ela pensa em primeiro produzir dinheiro. Como? Resolvendo problemas, fazendo trocas, usando seus talentos. O segundo pensamento é investir. A partir de R$32 você pode fazer investimentos no Tesouro Direto, você pode realizar investimentos com excelentes rentabilidades e com total segurança. Tem um livro muito interessante, ele ficou na lista dos mais vendidos do New York Times por longa data. É um dos gurus de finanças comportamentais e pessoais dos Estados Unidos. Smart Money, Smart Kids. Ele criou os filhos dele, ajudando os filhos a produzir dinheiro, fazendo pequenas atividades, sem essa questão de ter mesada. Depois você pode pegar mais dicas sobre isso. O que eu pratico em casa com a Rafaela? Eu coloco esse pote aqui, um pote transparente, que ela já habituou a chamar o potinho dos aplausos. Eu chamo do potinho da galinha dos ovos de ouro. Porque é fácil para a criança entender. Eu conto histórias positivas para ela, que a galinha dos ovos de ouro vai fazendo mais ovinhos. Então, toda semana, todo sábado especificamente, eu coloco aqui ou o valor que eu investi no Tesouro Direto para ela, nos CDBs, nos RDBs, nos fundos, e vou contando para ela que isso aqui é dinheiro da galinha dos ovos de ouro. E basta falar que é o dinheiro da galinha dos ovos de ouro que ela bate palminhas. Então ensina, mostrando para o seu filho, ou com pote, crianças, até adultos é bom, né? Isso funciona para adultos também, mas a criança visualizar, ver que está criando a sua galinha dos ovos de ouro é excelente. Eu tenho uma cliente que ela mostra para a filha dela, Ana Júlia, que já está com 12 anos, e a Ana Júlia, ela aprendeu a fazer melhores escolhas de compras porque ela adora ter a galinha dos ovos de ouro dela. O Pedro, filho de uma minha cliente Yara, tem 6 anos. Ele fala, a palavra de ordem nessa casa é investir. Então ele fica sempre pensando em como ele pode investir e depois de investir, realizar os outros objetivos dele. Então lembra,
Produzir dinheiro é o primeiro passo. Ensina seu filho a produzir dinheiro. O segundo passo é investir incessantemente, todo mês. Não importa se você vai investir 10, 30, 100 ou muito mais. Invista incessantemente. Ensine seu filho a ter prazer de criar riqueza, porque isso é dinheiro que vai trabalhar para ele no futuro. E o futuro a gente cria agora. O Einstein disse que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, que foi uma das maiores invenções. Então é importante que seu filho saiba disso através da sua prática, do seu exemplo. Agora vamos ao terceiro passo. Você já sabe que produzir dinheiro, investir dinheiro e agora é conquistar sonhos. Lembra de você? Quantos sonhos você já realizou na sua vida que há 10 ou 20 anos atrás parecia impossível e que hoje já são realizações na sua vida? Muitos pais cometem o erro de poldar os sonhos das crianças. Às vezes a criança fala que tem um sonho, um pai pobre, né? Inclusive no livro Pai Rico, Pai Pobre, é uma ótima dica também para ensinar essa mentalidade de conquista de longo prazo para as crianças. Então, mães e pais de mente pobre vai falar para a criança: isso é muito caro, a gente não tem dinheiro. Um pai ou uma mãe de mente rica vai dizer para o filho: nossa, esse é o seu sonho? O que nós podemos fazer para realizar o seu sonho? O que podemos fazer agora? Que primeiro passo podemos dar? Que oportunidades são importantes acontecer para esse sonho se realizar? Essas são perguntas poderosas que com certeza vai ajudar o seu filho, a sua filha a ou descobrir que aquele sonho não era tão sonho assim, que às vezes era só estímulos, né, da mídia, do marketing, ou aquilo realmente vai ser um sonho para a criança e você pode ver verdadeiros milagres acontecer. O Pedro é uma criança de 6 anos, o mesmo Pedro que eu citei da Yara. Ele queria ter tartarugas ninja, era um sonho dele. E quando a mãe dele disse: ok, esse é um sonho, o que você pode fazer? O que está nas nossas mãos agora? Ele simplesmente decidiu abrir mão de vários presentes ao longo do ano, conversou com a família inteira e todos se uniram para dar a ele as tão sonhadas tartarugas ninjas. A Ana Júlia, filha da Letícia, minha cliente, ela poupou dinheiro, guardou dinheiro por 2 anos para comprar uma boneca que ela tanto queria. E isso desenvolveu o comportamento dela de cuidar tão melhor de outros brinquedos que você não tem ideia. Então, acolha os sonhos dos seus filhos. Escreva lá no pote dos sonhos. Em casa, eu uso o porquinho dos sonhos. Esse aqui, ó. Então, a minha filha ainda é uma bebê, mas eu coloco os sonhos que eu quero realizar com ela. E já vou contando para ela, falando com ela e estimulando, mas aqui é o porquinho dos sonhos. Eu coloco sonhos de longo prazo e vou tirando dinheiro aqui mensalmente, fazendo os investimentos para alcançar esses sonhos de longo prazo. Então, a dica, o terceiro passo para você é: acolha os sonhos. Porque um sonho cortado, um sonho criticado, pode ser cortado tantos outros comportamentos positivos. Apenas acolha e faça perguntas poderosas que você vai ver o quanto isso é poderoso. Um passo é produzir dinheiro, o segundo passo é investir, realizar sonhos, acolher os sonhos, fazendo aquilo que pode fazer hoje, o que está nas suas mãos. E um quarto passo é separar o que é necessário, é pensar nos gastos, é pensar nas compras como uma aliança, o que é necessário. Dos 2.043 bilionários da Forbes que foram estudados, nenhum deles, nem os filhos deles gastam desnecessário. E aqui eu tenho 2 dicas importantes para você. Uma é aquelas contas que são recorrentes, como roupas, como alimentação, consumo que são recorrentes. Tira aquele pensamento de mês para o pensamento anual e em 5 anos. Por exemplo, se você tem lá a TV a cabo, né, e custa R$100 por mês, ao ano são R$1.200. Se você pensar em 6 anos, 5 anos, são R$6.000.
Se você pensar em se esse dinheiro tivesse investido, seria pelo menos uns 10 mil reais. Então isso ajuda a ampliar o pensamento e tomar decisões. É realmente útil? Você realmente utiliza essa TV a cabo? Então você vai ensinar o seu filho princípios super importantes de finanças comportamentais. Gastar quando é útil ou quando tem uma função. Um outro pensamento, uma outra prática que você pode fazer é contar roupas, contar brinquedos e fazer conta. Isso ajuda você e ajuda seu filho. Porque quando a gente conta, a gente faz um balanço. E ao contar, ao ver aquele total, a gente visualiza e tem acesso ao quanto de dinheiro está investido ali. Isso é mais fácil, é mais didático para a criança entender quanto tem de brinquedo ali. Faça isso e eu tenho certeza que eu vou receber comentários muito positivos, depoimentos fantásticos dessa educação de transformar o seu filho num consumidor consciente. Comprar, gastar é bom quando a gente faz isso com utilidade e quando a gente faz isso com uma função para a nossa vida. E vamos juntos, eu adoro esses 7 passos, é divertido, é transformador, é maravilhoso. Produzir dinheiro, investir, depois de investir, conquistar sonhos de longo prazo, saber comprar, saber consumir como uma aliança, como função, com utilidade e educação, desenvolvimento. Os milionários, as pessoas ricas, sabem o que elas mais aprendem? Eu não estou falando de ensino normal, de colégio, de faculdade. Até porque levou 35 anos da minha vida para eu descobrir que estudar e se tornar um especialista torna você um especialista, não necessariamente milionário. Que os milionários, aliás, 66% dos milionários fizeram seus negócios do zero e a grande maioria, pelo menos metade, nem frequentaram um banco de faculdade. Mas eles sempre investiram em educação financeira, em aprender coisas que ajudam eles a realizar os objetivos. Então, separa lá o seu potinho da educação e do desenvolvimento, para que seu filho invista tempo e dinheiro na própria educação, tornando ele uma pessoa melhor. Se não tiver dinheiro, pode investir tempo, tem tantos cursos de graça, tem tanta coisa aí à vontade pra gente. Agora, quando a gente está conectado com a educação financeira, é saber que educação financeira é te levar para a independência financeira, é te ajudar a criar riqueza. Estimule seu filho com jogos. O Bill Gates, por exemplo, ele adorava jogar banco imobiliário e ele mesmo disse que foi jogando banco imobiliário que fez ele se tornar um grande negociador, um grande comprador. Então, estimule seu filho a fazer jogos que ajude ele a fazer negociações, que ajude ele a ter educação financeira. Leve ele a palestras, transforme o aprendizado financeiro em algo divertido e você vai criar uma pessoa, com certeza um ser humano melhor, porque investe em se tornar melhor para fazer mais dinheiro, investe em aprender aquilo que realmente vai ajudar a realizar os seus objetivos de vida. Então, eu vou repetir os passos para isso ficar natural para você. Produzir dinheiro resolvendo problemas, fazendo trocas, realizando desejos através dos seus talentos naturais. Investir R$1, R$2, R$32, investir incessantemente. Realizar sonhos, viabilizar sonhos. Comprar, consumir com aliança daquilo que é útil e que tem uma função. Investir em educação financeira, em cursos que realmente ajudam você a realizar objetivos. E claro, o pote do lazer, a diversão. É aqui que muitas pessoas, sem querer, ensinam coisas horríveis para os filhos. Eu vou te dar 2 exemplos. Aqueles pais, a mãe ou o pai mais gastador, às vezes no lazer, mostra para o filho que tô passeando mesmo, então gasta à vontade, solta o dinheiro tá livre, porque é passeio, é lazer. E sem perceber, está mostrando através do exemplo
que se é diversão, o dinheiro não tem controle. E tem aqueles pais, os mais poupadores, que sem querer também acabam ensinando para os filhos a ter mais medo do que diversão. Porque tudo é caro, fica só reclamando que as coisas estão caras, fica deixando a diversão para depois. Então, eu quero te dar aqui dicas que eu pratico e que são infalíveis mesmo. Eu tomo muito cuidado com a palavra infalível, mas essa eu posso falar para você porque eu garanto o resultado assim extraordinariamente se você fizer. Eu faço lista dos lazeres, dos passeios, de tudo que pode ser gratuito. Então faça a lista do mês, tudo que pode ser de graça. Depois faça a lista de passeios que você quer fazer, independente do quanto custa. Lazer que você tem vontade de fazer, independente do quanto custa. Porque você põe lá no pote dos sonhos, sabe? Da realização dos sonhos. Você coloca também uma lista de passeios de lazer que é possível você fazer no agora, com o orçamento que você tem hoje. E faça uma outra lista de lazer, de diversão, que pode ser compartilhado com amigos. Você já decide passeios, lazer que você pode fazer durante o mês, durante o trimestre, durante o ano, e aqueles que vai fazer parte dos sonhos, mas que você começa a plantar a sementinha. Porque nós podemos ensinar para os nossos filhos que quem tem uma semente tem uma floresta em potencial. Basta plantar, cuidar, que vai vir a colheita. Então, essa é a dica que eu pratico e eu desejo que você se divirta, porque senão as pessoas aprendem que lazer e dinheiro estão associados. E lazer é para você compartilhar momentos com quem você ama, é para você sorrir, e isso pode ser feito de graça, com algum dinheiro, com muito dinheiro. Isso faz parte de lazer com equilíbrio. Senão você vai criar ou poupadores que vão se privar de lazer, ou esbanjadores e vai querer ter vida social agitada. Não é assim que muitos gastadores falam? Tem a vida social agitada e aí acaba gastando todo o dinheiro com prazeres imediatos. Então, faça a sua listinha de lazer e de passeios e eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. E chegamos ao 7º passo. Você já recebeu dicas de como ensinar o seu filho a produzir dinheiro, investir em sonhos, em como comprar, como usar o que é necessário, como consumir, fazer um orçamento doméstico, como investir na educação e se tornar uma pessoa melhor, em lazer. E agora nós vamos para o passo da doação. Eu quero que você separe doação de caridade. Caridade é uma prática que realmente vale a pena a gente fazer e eu faço isso. Então, caridade é dar a quem tem falta, né? Agasalho a quem está com frio, comida a quem tem fome, água a quem tem sede. Aqui na caridade e na doação, a doação a gente doa para quem já tem e nós podemos acrescentar com presentes, com gentileza, com favores. Então, é importante separar o que é caridade e doação e praticar as duas coisas. Então, na caridade, ajude a criança a separar os brinquedos, as roupas, separe as coisas que não são úteis mais na sua casa e faça isso com frequência, uma vez ao mês ou pelo menos a cada 3 meses, para que o seu filho vivencie a prática da caridade. E sem falar que as coisas são, que você é coitadinha ou que é isso, apenas faça. Nós temos isso, não é mais útil para nós podemos ajudar uma criança que está no asilo, no abrigo, um idoso que está no asilo, e podemos ajudar alguém que está na rua sem julgamentos. Agora, a doação é muito importante, porque uma das leis universais é saber receber e saber doar. Tem pessoas que não sabem receber. Elas deixam de ter uma série de coisas na vida porque não sabem receber. Nem elogio você pode fazer que a pessoa não quer. Ela se sente mal quando está recebendo alguma coisa de alguém. Então é importante a gente praticar, ensinar para os nossos filhos que doação é algo natural entre as pessoas, de se ajudar mutuamente, de dar presentes. Os milionários, os bilionários, as pessoas estudadas,
as pessoas que criaram independência financeira, que criaram riqueza, que foram estudadas, uma das coisas que foram identificadas é que elas se juntam, que é natural, que a maior parte do dinheiro delas vem de relacionamento, de um ajudar o outro. Eu sei que muitas vezes as pessoas julgam os bilionários, as pessoas que doam dinheiro, falando que eles doam porque vão economizar no imposto de renda. O que eu vivencio, o que muitos estudos mostram, é que a generosidade é algo presente nas pessoas ricas. Elas sentem prazer em ajudar. As pessoas, elas são mais acessíveis do que a gente imagina. Então, ensine seu filho que doar e pedir ajuda é algo natural. Isso é natural da vida. E faça isso para que você mostre através do seu exemplo. Porque quando nós negamos receber alguma coisa, nós estamos tirando o prazer do doador de doar. É da natureza humana doar e receber. Então faça o seu potinho lá da doação e da caridade, mostre para o seu filho a diferença de caridade, a diferença de doação e faça as duas coisas. Você e ele no momento de vida dele, na idade que tiver, como puder fazer, ok? E antes de concluir a nossa aula, eu te ensinei 7 passos altamente eficazes para influenciar seu filho a se tornar um milionário e independente financeiramente. Agora, antes de concluir, deixa eu te dar 7 presentes. Presente número 1, é só você se inscrever no meu canal do YouTube, Silvia Araújo, Instituto número 3 Pilares, e você recebe gratuitamente dicas exclusivas toda semana sobre finanças e comportamento. Presente número 2, você pode fazer parte da minha lista VIP do WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para mim, o WhatsApp é 11, estou em São Paulo, o telefone é 986123256. Presente número 3, você pode passar um e-mail para silvia@instituto, o número 3 pilares.com.br e receber gratuitamente uma planilha de cálculo para saber o quanto você vai investir, que juros vai ser corrigido e quanto de patrimônio você vai construir ao longo do tempo. Presente número 4, é só você passar um e-mail para silvia@instituto, o número 3 pilares.com.br e receber gratuitamente a carteira de investimentos que eu faço para minha filha Rafaela. E você vai ver que com pouco dinheiro, menos do que você imagina, você pode criar uma independência, estimular uma independência que talvez você nem imagina que é possível. Eu vou te mostrar o que eu faço para minha filha gratuitamente, é um presente para você. Presente número 5, você que assistiu essa aula exclusiva tem direito a 50% de desconto no curso Ninja Financeiro Online, isso mesmo. Lá você aprende sobre modelos mentais, como transformar os modelos mentais, você aprende como dominar a sopinha de letras do mercado financeiro, fazer investimentos com segurança, fazer uma organização financeira e dar o passo certo da sua independência financeira. Presente número 6. Somente para as 30 primeiras pessoas, ok? Se você quer assistir, aprender o Ninja Financeiro presencialmente comigo em São Paulo, então as 30 primeiras pessoas terá 50% de desconto também, ok? É só você mandar um e-mail para silvia@instituto número 3 pilares.com.br ou deixar uma mensagem lá também no site ninjafinanceiro.com.br dizendo que você assistiu essa aula e a gente vai saber que se for uma das 30 primeiras pessoas, você poderá pagar apenas 50% do valor. Você tem uma bolsa de 50% para fazer o curso Ninja Financeiro presencialmente comigo. E o presente número 7, eu vou oferecer para as 20 primeiras pessoas. Também é 50% de desconto em 6 sessões individuais comigo, por Skype ou presencial. Para as 20 primeiras pessoas que falar, eu quero uma consultoria financeira, um coach financeiro para você aprender sobre comportamento de uma forma individual, exclusiva para você,
se você for uma das 20 primeiras pessoas que enviaram um e-mail para silvia@institutotresppilares.com.br ou se inscrever no ninjafinanceiro.com.br e deixar uma mensagem lá, então é assim que vai ser o processo de seleção, ok? Eu desejo que você pratique os 7 passos no seu ritmo, no seu tempo, fazendo o seu melhor para ser exemplo, usando os seus talentos naturais, lembrando que produzir dinheiro está aqui, quando você usa o melhor da máquina humana que o Criador nos deu para gerar prosperidade na nossa vida e na vida de outras pessoas. E que a gente começa investindo e conclui com a doação. E é essa junção de tudo que está aqui no meio, entre realizar sonhos, investir em educação e desenvolvimento, em lazer, em conquistas de longo prazo, essa união nos coloca em estado de graça. Muito grata por você assistir essa aula e me ajudar a criar prosperidade e riqueza para pais, para mães e para muitas crianças, que com certeza fará sempre de hoje um dia melhor, porque o futuro é feito sempre do hoje melhor.